Estamos na Vascular Clínica com o Dr. Eduardo Diniz, que é cirurgião vascular e angiologista. Dr. Eduardo, quais são as principais doenças linfáticas? Muito bem, as doenças linfáticas são as doenças que menos importância têm na nossa especialidade, na cirurgia vascular e na angiologia, por serem doenças de incidência bem diminuída e bem raras. As mais importantes de longe são o linfedema, que é mais conhecido como elefantise também, pela população geral, e as linfangites, as erisipelas, que é uma das complicações do linfedema, assim como umas mais raras, como filariose e umas outras doenças que não têm tanta importância a citar. E como se faz o diagnóstico e o tratamento de um linfedema? Muito bem. O linfedema é uma doença de diagnóstico clínico e de imagem. O diagnóstico clínico baseia-se nos achados de uma anamnese bem feita com pacientes sobre o tempo de evolução do edema, que é a principal característica, um edema persistente, um edema mole, que nós chamamos, que é aquele edema que fica marca nas pernas do paciente quando em contato com algum objeto de pressão, com o dedo, com as meias, com os sapatos. E um edema de longa evolução, geralmente não tão doloroso quanto outros tipos de edema, como o da trombose, por exemplo, um dos diagnósticos diferenciais. Além disso, é feito o diagnóstico de exclusão de trombose por imagem, através do ecodoppler, que é o exame que nós fazemos aqui na clínica. E em casos de não esclarecimento diagnóstico ainda, é feito um outro exame, que é um exame com contraste, por punção, um exame invasivo, um pouco incômodo para o paciente, que é um exame chamado linfocintilografia, que é o exame de diagnóstico com certeza. E ele é uma doença transmissível? Não é, ao contrário do que o pessoal pensa e fala muito na rua, o linfedema é uma doença de origem genética, na grande maioria dos casos, que é o linfedema primário, ou o linfedema secundário, que geralmente é secundário a pacientes que têm problemas de neoplasia, e esses tumores, essas lesões causam a oclusão da via linfática. E a erisipela? A erisipela, como eu falei, é uma complicação do linfedema. O paciente, quando tem um edema, ele tem uma distensão na pele, e essa distensão propicia a infecção da pele, uma dermite que a gente chama, pelo Streptococcus, que é uma bactéria, e isso causa a vermelhidão, o calafrio, a febre, característica da erisipela, que é uma lesão, uma doença bem comum na população, principalmente em países tropicais, como o nosso, que tem clima quente, bastante úmido. O paciente tem algumas lesões não perceptíveis em extremidades, em membros inferiores, e isso causa a erisipela. E a pessoa que está lá em casa, na casa dela agora, sofrendo lá, sentindo esse calor na perna, com esse problema de erisipela, qual a sua recomendação? Recomendação: fazer um repouso, colocar a perna para cima de preferência, ficar deitada, usar algum antitérmico, já que ela não deve ter algum antibiótico em casa, e procurar o médico, porque a erisipela é uma doença infecciosa. Ela não é transmissível, mas é uma doença infecciosa. Então ela tem que ser tratada com antibiótico. De eleição, as cefalexinas, que são uns antibióticos tomados via oral, ou então a famosa penicilina benzatina, que é a bezetacil, que, muito embora incômoda, mas é uma dose única, tem excelente resposta e ainda é a droga de eleição para o tratamento da erisipela. Mas tem que se procurar um médico, não adianta ficar em casa somente, senão a infecção vai expandir, progredir e pode dar maiores complicações. Então, quanto antes procurar o médico, melhor, para iniciar o tratamento com antibiótico e ter uma melhor resposta. E se você estiver aqui em Brasília, procure aqui na Vascular, né? Procure aqui na Vascular, tanto para o diagnóstico e o tratamento da erisipela, como para o diagnóstico e o tratamento do linfedema, e para as orientações sobre os tipos de tratamentos possíveis, principalmente para o linfedema, que é uma doença que não tem um tratamento cirúrgico, não tem um tratamento curativo, mas tem tratamentos eficazes de forma paliativa que tem bom controle do quadro e o paciente vai ter um bom resultado. Muito obrigada, doutora Eduardo Diniz. Ok, obrigado a vocês.